Fala pessoal, sou o Thiago do canal Code Tech Ops. Hoje vamos para mais uma instalação passo a passo do Docker, né? Pacote Docker, também Docker Compose, tá? Então vamos começar com a instalação, beleza? Antes de começar com a instalação, vamos aqui fazer umas pequenas conferências rapidamente. Basicamente vamos primeiro, apesar de já ter o nome aqui, né? Mas essa versão é o Debian 11, né? O Bullseye, beleza? Essa versão a gente pode conferir basicamente com algum comando, um arquivinho, né? Lá no etc, que é o OS Release, beleza? Debian 11, Bullseye, tá? Ficar atento com essa variável, version codename, tá? Com o nome da versão do nosso Debian, beleza? Porque para fazer a instalação do repositório oficial do Docker no nosso sistema operacional, quando a gente for incluir ele lá na pasta de repositórios, Socialist, ele vai passar um comando e esse comando ele lê essa variável nesse arquivo, tá? Então ele vai ser usado futuramente, beleza? Tem também um comando nesses sistemas operacionais mais novos, né? O hostnamectl, né? Também tem como visualizar aqui o nome dele e a versão, tá? Conferimos a versão, agora vamos conferir aqui rapidamente se a nossa máquina está com acesso à internet. Vou fazer um ping aqui, 4 pacotes para o DNS público do Google, tá? Só para conferir mesmo, sem precisar resolver nada, tá? Nenhum nome, nem o DNS. Pingar aqui também para o DNS primário, secundário, né? Não sei se todo mundo conhece, mas também tem esse DNS público do final 44. Então estamos com a internet, versão do sistema operacional ok. Esse sistema operacional é limpo, não tem nada mesmo instalado nele, zerado, tá? Só com os pacotes padrões que vieram no sistema operacional, beleza? Próximo passo agora, já vamos iniciar aqui o passo a passo. Ele foi feito baseado na documentação de referência do Debian, tá? Inicialmente, para a gente fazer a instalação do Docker, a gente precisa fazer uma conferência se o pacote ele é compatível com essas versões de arquitetura, tá? Então a gente tem que dar uma olhadinha no nosso sistema operacional, qual é a arquitetura que está disponível lá para a gente no nosso sistema, tá? Então se for uma versão diferente dessas, provavelmente vocês vão ter algum tipo de conflito ou de problema, não vão conseguir prosseguir a instalação, tá? Vou limpar aqui a tela, beleza? Então vamos aqui, ó, dpkg, print arquitetura, né? Devolveu a AMD64, tá? Então conferindo aqui rapidamente, a AMD64 está na lista das arquiteturas disponíveis, podemos continuar com a instalação. Esse comando aqui, ele é um comando que ele para quem já conhece um pouquinho de programação, né? Esse aqui é uma estrutura de repetição, um laço for, tá? O que é que ele está fazendo aqui? É uma instrução aqui que ela foi criada em Bash, tá? Em Shell, desculpa, para ser interpretado pelo nosso Bash, que ele vai fazer o que? Ele vai interagir aqui, tá? Vai ler todos esses pacotes aqui que são versões antigas do Docker, tá? Vocês podem perceber que aqui está Docker.io na tela aqui, mas a versão mais nova chama Docker CE de Community Edition, né? Porque agora o Docker também tem uma versão paga, né? Então, essas versões aqui são versões mais antigas de pacotes que eram utilizados pelo Docker, né? Então, se vocês quiserem atualizar a versão que vocês têm, vocês podem usar esse comando para poder desinstalar esses pacotes, caso seja um desses, né? Beleza? E o que ele vai estar fazendo, né? Aqui no do vai ser o que? Usar o comando apt-get remove, né? Em cada pacote que ele for executar no momento. Cada pacote que ele lê no momento. Beleza? Para poder desinstalar e não dar conflito com a nossa versão mais nova do sistema operacional. Beleza? Se vocês estiverem utilizando outros sistemas assistindo esse vídeo para outros sistemas operacionais, dê uma olhada se no canal já tem, porque eu estou postando aos poucos, estou fazendo os vídeos de instalação em cada sistema operacional, beleza? Se não tiver, tenham cuidado na hora que vocês forem fazer a instalação de tentar fazer a compatibilidade entre os comandos de sistemas operacionais para sistemas operacionais. No caso do for não, que é uma instrução em shell, né? Mas de qualquer outro comando que vocês outro comando que vocês forem utilizar, por exemplo, o dpkg print arquiteturas em Red Hat, né? Em sistemas Red Hat não vai ter esse cara aí, beleza? Vai ser outro nome.
Então, rapidinho aqui, o que foi que aconteceu? Ele identificou aqui que, por exemplo, esses pacotes aqui, ó, Rank, Containerd, Podman Docker, Docker Compose, Compose Docker, né? Esses caras aqui, e aqui o Docker.io, né? Que é aquele pesquisou até que como se fosse dependência, né? do Docker, né? Beleza? Então aqui o que foi que ele fez? Em outras versões antigas, ele já reconhece esses caras, certo? Alguns desses pacotes o próprio sistema operacional reconhece, não todos, mas ele diz assim, ó, ele não está instalado, então não vou remover, beleza? Justamente porque por ser um sistema operacional das versões antigas, por exemplo, esse aqui é o Debian 11, não aconteceu. Mas no Debian 10 ele acontece, tem pacote que ele vai dar isso aqui, ó, dizendo que ele não foi possível localizar esse pacote por ser um pacote externo, né, que o sistema operacional não reconhece, não tem no repositório padrão do sistema operacional, beleza? E por ele não reconhecer, ele diz, ó, não sei onde está localizado esse cara, não conheço esse cara, certo? Então isso aconteceu para todos os outros pacotes, né? Porque a gente está fazendo a desinstalação desses caras aqui, mas essa instalação do sistema operacional é a mais nova, né? Então provavelmente realmente não é para ter, tá? Então aqui tudo isso aqui significa que deu certo, beleza? Não tem nada desses caras aí instalado. Próximo passo, vamos fazer a instalação do Docker em si. Então primeiramente vamos incluir a chave GPG aqui. Essa chave GPG é uma chave que ela conversa, digamos assim, com o repositório oficial do Docker, tá? Essa chave é a chave oficial do Docker que a gente vai utilizar para poder baixar o pacote oficial do Docker no repositório oficial do Docker, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa iniciar fazendo? Vamos fazer um update aqui para o sistema operacional ver os pacotes que ele tem disponível, certo? Os repositórios que a gente tem disponível, tá? Vou colocar aqui o "-y", né, o yes, para que não peça confirmação, caso seja necessário. Aí ele vai ler aqui os repositórios que ele já tem, que ele tem já configurado no sistema operacional. Deixa ele carregar, está em 70%. Isso só acontece uma vez, tá? Quando a gente inclui um outro repositório, aí ele já não vai precisar mais fazer o get nesses repositórios, beleza? Porque tá lá a instrução, mas nunca foi dado o pedido, porque esse sistema operacional é novo, tá? Da instalação é nova, então por isso que ele deu o get ali. Mas se eu vou utilizar novamente aqui o comando, o mesmo comando, você vai ver como é que vai ser bem mais rápido e ele não vai aparecer todos esses daí. Olha o que ele vai dar. Ele vai dizer que o hit, né? Tipo assim, já reconheço esses caras, entendeu? Então, são esses repositórios que nós temos já disponíveis no nosso sistema operacional, tá? Então, às vezes é necessário, né, vocês configurarem, por exemplo, no caso de um servidor Linux ou Debian, a gente configurar os mirrors, né, os repositórios para a gente poder alcançar os pacotes, beleza? Então, a gente dá esse update, porque a gente vai precisar fazer a instalação desses dois próximos pacotes, que é o CA Certificates e o curl. O curl a gente vai precisar para poder fazer o download dessa chave GPG aqui, beleza? E o CA Certificate para poder fazer a integração entre a chave e o repositório e a gente baixar o pacote oficial do Docker, tá? Então vou dar aqui o "-y". Então ele vai ler, vai precisar instalar quem for necessário, né? No caso do CA Certificates, ele já avisou aqui, ó. O CA Certificates já está na nova versão, então ele não vai precisar ser instalado, tá? Tem algumas dependências que foram identificadas para o curl, né? Que é esse curl e o libcurl 14, não, libcurl 4. Então ele vai já instalar agora, tá? Então ele já vai deixar prontinho ali, no caso do curl, né? Vamos só aguardar um pouco para ele finalizar a instalação. Vamos ter o CA Certificates e o curl instalado. Mas por enquanto vamos adiantar aqui. O próximo comando aqui é o sudo install "-m-d" aqui. "-m 0755 e o "-d" com um diretório aqui. O que é que esse comando vai fazer? Não é um pouco difícil a gente ver esse tipo de sintaxe, né? Você utilizar esse comando sudo install, né? Ou install. Mas basicamente o que esse comando vai estar fazendo aí é aplicando essas permissões aqui, tá?
nesse diretório, beleza? É como se a intenção fosse dizer assim, instale essas permissões nesse diretório, mas nada que esse comando chmod não resolvesse também, beleza? Então, o "-m" é de "-mode", né, que ele passa aqui permissões do tipo octais, né, de 0 até 7, beleza? E o "-d" do diretório que a gente quer aplicar essas permissões, que é esse diretório krings aqui, que se ele não estiver criado, o comando vai criar esse diretório e aplicar as permissões, beleza? Então, vou copiar aqui rapidinho, fazendo esse método, pessoal, que é para poder ser mais rápido, tá? Porque se for digitar, né, vai demorar um bocadinho. Vou limpar aqui a tela. E o vídeo vai ficar muito grande. Pronto. Sem nenhum problema, tá? O comando aplicou as permissões, né? 755 nesse diretório krings, tá? É onde fica as chaves, beleza? 755, vamos lá, todo mundo, quem lembra aí, né? 7, permissão total, leitura, escrita e execução. 5 e 5, 7, permissão total, leitura, escrita e execução para o dono. 5, leitura e execução para quem participa do grupo do dono. E esse outro 5, leitura e execução para quem for qualquer outro usuário que deseje ver o que tem nesse diretório krings. Beleza? Próximo passo. Agora vamos baixar a chave propriamente, né? Vamos utilizar o curl aqui, mas essas flags, né? "-f" e "-ssl". Basicamente essas flags aqui são para poder baixar um arquivo. A gente precisa avisar que vai baixar um arquivo. O "-s" aqui, o S minúsculo, S maiúsculo, que é para baixar para remover um cabeçalho, né? Porque por padrão o curl ele mostra ali um download, número de pacotes, o que ele está baixando, o tempo, né? Então se a gente passar essa flag "-s" minúsculo, ele já não aparece ali, né? Então é menos uma coisa para aparecer no shell, no bash. Então basicamente quando a gente inclui essas flags aqui, o que ele vai estar fazendo é avisando que vai baixar um arquivo em modo silencioso e não vai poluir o nosso bash, né? Não vai aparecer mais nada. E o "-o" aqui é a flag output, né? Que é dizendo que o que eu baixar, esse arquivo que eu baixar aqui nesse domínio aqui, nesse site, que se chama GPG, ele vai vir para dentro do diretório krings com o nome dockeresc, tá? Então eu tenho essa possibilidade de fazer isso com esse comando e essas flags do curl, beleza? Então o próximo aqui, rapidinho, vocês vão ver que ele não vai aparecer nada na nossa tela, né? Diferente se a gente baixasse aqui e removesse por exemplo, esse S minúsculo aqui, já seria suficiente para ele já apresentar alguma resposta aqui na tela. Mas a intenção é que não mostre nada, né? Para não poluir aqui. Esse comando aqui já deve ser conhecido de vocês, chmod. Vamos aplicar permissões, né? Para quem não lembra que esse A é a mesma coisa de digitar UGO, né? Que é a mesma coisa de o usuário dono, o grupo do dono e os outros, né? Então se a gente quer aplicar todo mundo, só digitar o A aí, tá resolvido, né? Então ele quer que todo mundo tenha pelo menos a permissão de leitura para o arquivo dockeresc, que foi esse arquivo que contém a chave que a gente baixou agora. Beleza? Próximo. Opa. Deu certo. Ajustar aqui. Deixa eu limpar aqui a tela. É que eu fiz sem querer aqui. Voltou. Beleza. Pronto. Só aplicar essas permissões. Show de bola. Resolvido. Com a chave está resolvido. Agora vamos adicionar o repositório. É esse comandão aqui, bem grandão aqui, ó. Ele termina aqui do null. Tá? Então basicamente o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um eco, tá? Esse aqui é para quebra de linha, tá? Para não ficar um comando grandão numa linha só, né? A gente força a quebra de linha com esse contrabarra, o que é que ele vai estar fazendo? Ele vai printar na tela, né? Mas aí não vai, tá? Por causa do redirecionamento aqui do /dev/null, mas basicamente o que é que esse eco vai fazer? Printar aqui na tela esse que é o que vai corresponder ao repositório, tá? Essa linha que corresponde ao repositório, que a gente vai baixar o doc. Então, Debian, um pacote baseado em Debian, tá? Arquitetura, arquitetura, a gente viu esse comando lá no começo, tá? Ou seja, aqui vai ficar arquitetura igual a MD64, né? Essa variável. Signed by vai passar a chave do Docker.
Aqui a URL de onde a gente vai baixar o pacote do Docker, tá? Isso aqui que eu falei lá no começo, é esse arquivo OS Release que fica no etc e printando a variável Vector Codename, né? Ou seja, aqui dentro desse, começando aqui do cifrão e terminando aqui desse parênteses, aqui vai ficar o nome Bullseye, né? Que é a versão do sistema operacional do Debian. E na versão stable. Aí o que é que ele faz mais? Ele redireciona com esse pipe a saída desse comando para aí ele passa um editor aqui que é o TI, né? Para quem não conhece o TI, tá? Então ele vai criar aqui, se ele não se não tiver criado essa pasta socialist, ele vai criar, né? Porque ele está passando aqui o editor e vai criar o arquivo docker.list. E dentro desse docker list, né? Via pipe vai vir todo esse comando que ele deveria printar na tela. E por que ele não printa na tela? Se o comando echo printa, né? Então ele vai redirecionar a saída do que deveria sair na tela para o /dev/nu, que é o famoso buraco negro do Linux, né? Então ele vai enviar a saída padrão para o /dev/nu, por isso não é para aparecer na nossa tela, é para criar essa pasta socialist d e criar o arquivo docker.list com todo esse nomezão aqui que é o nome do repositório, tá? Então, vamos fazer aqui rapidinho, vamos copiar. Tudo isso aqui vai ficar lá no meu GitHub, beleza? Aqui ele quebrou a linha sem problema, já era previsto, tá? Então, só dar um Enter, não é para aparecer nada na tela. Então, perfeito. A saída padrão, se tivesse dado algum erro, aí a saída de erro ele mostraria, tá? Mas como não deu erro, a saída padrão já foi redirecionada. Aí agora a gente vai dar uma apt-get update, mas a gente não já deu lá no começo? Já, só que lá, como eu falei, não tinha o repositório que a gente adicionou, que é o repositório Docker. Então aqui a gente vai ver realmente o nosso trabalho em funcionamento, né? Que aqui é para ter agora é para aparecer, além daqueles repositórios padrões, é para aparecer o repositório do Docker, né? Então ele tem que dar um get, né? Assim como vocês lembram, a primeira vez ele dá um get, né? Para reconhecer o repositório. Então tá aqui, ó. Download Docker, Bullseye, né? Vocês lembram? Versão stable, AMD64. Igual a gente fez. Se a gente fizer de novo, vai ser a mesma coisa. Agora a gente já vai reconhecer e vai ficar como hit, não mais como doc. Como get. Beleza? Então tá aqui, ó. Como hit, o doc. Então resolvido, agora o nosso sistema operacional já tem a chave, já temos o repositório. Agora a gente só precisa, as dependências, né? Agora a gente só precisa fazer a instalação dos pacotes. Então essa instalação ela também contempla a instalação do Docker Compose, beleza? Então aqui esse comando você já conhece. Sudo apt-get install, né? Docker CS, ali, container de IO, buildx plugin e o compose plugin, tá? Vou passar a flag "-y" para não precisar confirmar nada e instalar tudo. Vamos esperar aqui ele baixar tudo e fazer a instalação. Beleza? Ele já viu aqui que tem algumas dependências para poder instalar, ó, pacotes sugeridos, pacotes que serão instalados, né? Então vocês podem identificar aos poucos, né? Você pode acompanhar a instalação de vocês aí. Aqui ele está dizendo que após a operação vai ter que ter 458 megas adicionais de espaço usado, né? Vai ter, né? Beleza? Então aqui ele vai baixar e vai instalar os pacotes, né? Que a gente passou aqui em cima. Ele vai verificar as dependências e também instalar as dependências. Beleza? E o próximo comando que nós temos aqui, ó, vai ser o sudo docker run hello world, tá? O que é que esse comando vai fazer? O comando docker é o comando que a gente conhece que vai fazer a utilização do serviço do Docker, beleza? O comando run é um comando auxiliar do Docker que cria e ao mesmo tempo roda um container, tá? E em seguida aí tem várias flags que a gente pode colocar aí no meio, beleza? Vários parâmetros. E a próxima aí vai ser a imagem, tá? Que é o que? Hello World. Esse comando aí é um comando de teste com uma imagem de teste, para a gente saber se o nosso serviço está se comunicando direitinho com... Eu vou mostrar mais para frente ali para vocês, com o socket, né? E o socket está se comunicando com o serviço do Docker e o serviço do Docker está se comunicando com o containerd, que é o Docker... que é o runtime do Docker, né? Que é o container runtime do Docker. É esse cara que cria os containers, né? E o Docker faz a gerência deles, beleza? Via o Docker Socket, né? Que é o que faz a interface da nossa CLI, dos comandos que a gente digitar com o serviço do Docker, beleza? Então aqui... Opa! Deixa eu só copiar ele aqui.
90 tá baixando ainda, vamos aguardar mais um pouco. Eu não vou parar o vídeo não, tá? Vou deixar... ele já baixou tudo, né? Agora ele vai desempacotar e instalar, beleza? Bem, pessoal, finalizou aqui, tá? Então, o próximo passo, ficou faltando agora só rodar o nosso comando, né? Para fazer a verificação se está tudo funcionando corretinho, beleza? Então, vamos aqui, sudo docker run hello world. Vamos lá. A primeira vez que ele roda esse comando, né? Então, ele não conhece essa imagem hello world. E por padrão, se você não passar a tag, né? Que é a versão da imagem que você está baixando, ele já baixa como a latest, tá? Então, o que foi que ele identificou aqui? Ele disse, não encontrei essa imagem hello world na versão latest localmente. Então, vou ter que fazer o pull na biblioteca do Docker, que chama hello world a imagem, tá? Então, ele baixou a imagem, falou que o pull foi completo, tá? E disse que agora foi feito o download de uma nova imagem, né, chamada hello world latest. E já em seguida executou o comando, tá? Então, esse é o padrão, beleza? Então, se não houver a imagem localmente, ele já abaixa e já executa o container. Esse container, ele só tem isso nele mesmo, tá? É só um comando de teste com imagem de teste, só isso. Só para identificar se o container tá tendo contato com o socket, se a nossa CLI, o comando que a gente digita, tem contato com o socket e se tem permissão suficiente, né? Para poder se comunicar com o serviço do Docker e o serviço do Docker comunicar com o container e gerar os containers. Então, basicamente é isso. Então, com relação ao socket, você tem que ter a permissão necessária, tá? Se você digitar, por exemplo, como a gente fez toda a instalação em sudo, né? Se você fizer agora a utilização do comando, do comando Docker sem o sudo, ele vai dar permissão negada no var Docker sock, né? Que é o socket do Docker, beleza? Que é o que faz a comunicação entre a CLI e o serviço do Docker. Então, você tem que ter essa permissão, tá? Então, a gente roda aqui como sudo, ó. Próxima vez, ele não precisou mais baixar a imagem, né? A imagem já tem localmente, ele só executou o container. Então, se a gente quiser aqui listar os containers Docker PS ou Docker Container LS, tá? É a short, né? O atalho, shorthand, né? O atalho do Docker Container LS, Docker PS, tá? Então, a gente vai ver os comandos. Mas, Thiago, a gente rodou os comandos agora e não apareceu. Então, a gente passa a flag "-a", né? Porque aqui no Docker PS, Docker Container LS, a gente vê os containers que estão em execução no momento. E o "-a", que é o "-o", a gente vê todos os containers. Ó, esse container ele é tão rápido, né? A utilização dele é só aquilo ali que em um segundo ele já nasceu e ele já morreu. Tá vendo? É só para isso que ele serve. Só para ver se está tudo funcionando direitinho. Então, a gente pode ver tudo isso. E ali é a imagem hello world, né? Que a gente pode consultar pelo Docker Images, né? Certo? Tem até um comando, que acho que é o Docker Image LS, né? Beleza? Então a gente consegue identificar também. Certo? Então, obrigado aí, pessoal. Dá o joinha, curte aí o vídeo, tá? Acompanha as outras versões, se você ainda não conferiu. E confira futuramente, eu vou publicar o vídeo pós-instalação, onde a gente faz essa configuração de inicialização do Docker e o container junto com o sistema operacional. E remover o sudo da utilização do comando Docker, tá? Para que a gente faça a utilização, porque nem sempre as empresas disponibilizam para você um sudo para você poder fazer a utilização dos serviços, né? Não necessariamente só do Docker, né? Porque o sudo é um comando para administradores, né? Fazer a administração do sistema operacional e serviços, né? Então nem todo mundo tem essa permissão, tá? Beleza, pessoal? Obrigado por tudo. Valeu e até mais.